Você aí se lembra dessa imagem, uma imagem bem triste, passando ao vivo na TV? O 11 de setembro de 2001 ficou marcado na história mundial. Tudo começou quando 4 aviões foram sequestrados. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas, um dos maiores prédios do mundo naquela época. Elas ficavam localizadas no World Trade Center, no coração financeiro de Nova York. Outro avião foi lançado depois sobre o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O último desses aviões foi derrubado porque a tripulação reagiu contra os terroristas, mas ele seria lançado sobre o Capitólio, que é a sede do poder legislativo dos Estados Unidos. Cara, uma certeza a gente tinha naquela fatídica terça-feira: o mundo jamais seria o mesmo. Vem comigo que eu vou te explicar quais foram as consequências nos últimos 20 anos do pior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Ei você, se você curte conhecimento e curiosidades, já deixa o seu like aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Eu sou o Daniel Stulano, historiador e cientista social, e esse, meus amigos, é o canal Macacos Me Mordam. Menos de um mês depois dos atentados de 11 de setembro, o Afeganistão foi invadido pelas tropas dos Estados Unidos. Afeganistão? Mas o que o Afeganistão tem a ver com isso tudo? Um grupo de radicais islâmicos chamado Talibã governava o Afeganistão, olha, desde a década de 90. Nesse período, eles não só abrigaram, como apoiaram diversos grupos terroristas. Um deles era a Al-Qaeda, o grupo terrorista de Osama Bin Laden, responsável pelos atentados de 11 de setembro. A guerra contra o Afeganistão tinha 2 objetivos claros. O primeiro deles, derrubar o Talibã do governo do país. E o segundo, capturar Osama Bin Laden. Bin Laden foi morto pelo exército americano, olha, só em 2011. E na verdade ele não estava escondido no Afeganistão, e sim no Paquistão, um país vizinho também responsável por abrigar uma série de grupos terroristas. Mesmo com milhares de soldados americanos no país, os Estados Unidos nunca conseguiram assumir o controle total sobre o Afeganistão. O Talibã sempre esteve presente, controlando uma série de vilas e cidades, enfim, diversas regiões pelo país. Depois de 20 anos de ocupação americana em solo afegão e sem atingir o sucesso esperado, os Estados Unidos retiraram agora em maio as tropas do Afeganistão. Essa medida ela foi acordada pelo governo do ex-presidente republicano Donald Trump com o Talibã e foi concluída agora no governo democrata de Joe Biden. Portanto, uma medida um tanto quanto consensual dentro dos Estados Unidos. E o Talibã nisso tudo? Ele que já dominava diversas regiões do país, olha, menos de um mês depois da retirada das tropas americanas, adivinha? Voltou ao controle político no Afeganistão. De novo, um grupo de radicais islâmicos governa o país. Já em 2002 foi a vez do ataque ao Iraque, o segundo país a ser invadido pelos Estados Unidos após o 11 de setembro. O Iraque na época era governado pelo ditador Saddam Hussein.
e foi acusado pelos Estados Unidos de possuir armas de destruição em massa. O Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, o governo de Saddam Hussein foi derrubado e o ditador foi condenado à morte. Hoje, passados 20 anos, nós sabemos que, na verdade, os Estados Unidos tinham outro interesse no país. Alguns meses depois da ocupação americana no Iraque, o próprio presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, veio a público e disse que, na verdade, o Iraque não possuía armas de destruição em massa, que houve um equívoco por parte da CIA. Mas o que a gente sabe é que o Iraque ele possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E os americanos, estavam de olho nisso. A década de 2000 ficou conhecida como a década do terror, com atentados terroristas acontecendo em diversos lugares do mundo. Nesse período surgiram dois grupos que estão se tornando, cada vez mais poderosos. Um deles é o Boko Haram. Ele foi responsável por uma série de atentados terroristas pelo continente africano, mais especificamente na Nigéria, deixando milhares de mortos. Esse grupo também tem sequestrado e vendido mulheres como escravas sexuais. Tudo isso está acontecendo hoje, no século 21. O segundo grupo terrorista é o Estado Islâmico. Essa galera já cometeu uma série de atentados terroristas pela Europa. Além disso, o Estado Islâmico tem despertado, pavor na comunidade internacional devido a um método novo de terrorismo. Eles têm decapitado pessoas sequestradas, geralmente europeus e americanos, ao vivo nas redes sociais. Essas imagens terríveis circulam rapidamente por todo o mundo. « 45 dias após os atentados de 11 de setembro, o Congresso americano aprovou uma série de leis permitindo, em teoria, a espionagem de qualquer cidadão americano. Na prática, grande parte do mundo passou a ser espionado pelo tio Sam. Foi aí que surgiu a Agência de Segurança Nacional, a NSA. Ela é a maior agência de espionagem do mundo. Em 2013, um ex-técnico da NSA chamado Edward Snowden vazou uma série de documentos provando que a agência espionava milhões de pessoas pelo mundo. A NSA coletava desde ligações telefônicas, e-mails, fotos, vídeos, enfim, tudo que você faz no seu celular. E essa coleta de dados acontecia, no mundo todo. Muito provavelmente o pessoal da NSA nesse exato momento tem alguma informação sobre você. "20 anos após o atentado de 11 de setembro, o atentado que mudou a história mundial, um duplo movimento chama a atenção. O primeiro deles: cresce a cada dia o radicalismo religioso. Grupos radicais islâmicos como o Talibã, o Boko Haram e o Estado Islâmico passaram a buscar, por meio do terrorismo, a construção de governos baseados nas leis islâmicas, em uma interpretação extremamente fundamentalista. E as mulheres nessas sociedades são muitas vezes as maiores vítimas, sendo proibidas até mesmo de estudar. Só para você ter uma noção, uma jovem de 14 anos chamada Malala sofreu um atentado terrorista realizado pelo Talibã no Paquistão. Ela levou um tiro na cabeça só por ir à escola. O lado bom de toda essa história é que Malala sobreviveu a esse atentado e se tornou uma ativista importantíssima na luta das mulheres
pelos direitos mundo afora. Ela inclusive recebeu em 2014 o Prêmio Nobel da Paz. O segundo movimento é o crescimento da xenofobia, que é o preconceito contra pessoas de outras culturas, de outros países. Xenofobia está se tornando cada vez mais comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Líderes políticos, e olha, a extrema-direita tem deitado e rolado em cima disso, eles têm aproveitado o terrorismo para defender medidas contra os árabes de maneira geral e mais especificamente contra as pessoas que seguem a religião muçulmana. Hoje, diversos países europeus, como a Itália, a França e a Espanha, possuem leis proibindo o uso de véu sobre a cabeça, tradicionalmente utilizado pelas mulheres muçulmanas. Meus amigos, isso é um claro atentado às liberdades religiosas. É um erro muito grave pensar que todo muçulmano, que todo islâmico é um radical fundamentalista. Quer informação de qualidade para você formar a sua própria opinião? Se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo com outros curiosos como você. Um abraço e até o próximo vídeo.